tarde. Eduardo, a partir de agora você tem 15 minutos de apresentação, certo? Tá certo. Bom, então eu me chamo Eduardo Schumann. Eu vou só ligar a câmera aqui que eu acabei desligando. Eu me chamo Eduardo Schumann, eu sou mestrando do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Faço parte do projeto de pesquisa a Covid-19, a difusão espacial do vírus no estado e os impactos no sistema de saúde. Então, hoje eu vou apresentar o trabalho As Redes Urbanas e a Difusão do SARS-CoV-2, uma análise da região de saúde sul do Rio Grande do Sul. Esse trabalho é desdobramento desse projeto, que iniciou no ano de 2020, no início do ano, e que foi um recorte do meu projeto para a inserção no mestrado. Então, a partir desse momento, digamos assim, eu vou me dedicar mais à região de saúde sul, ao invés de nessa escala do Rio Grande do Sul, né? Então, no eixo 4, território, ambiente e saúde, né, que é esse. Professor orientador é o professor Tiaraju Saline Duarte, ele não pôde estar presente hoje, que é o coordenador do projeto. Então, contextualizando um pouco da Covid-19, né, 2019, os primeiros casos em Wuhan, na China, na metrópole de Wuhan, né? Então, a partir do início do ano de 2020, a gente vai ter essa dispersão nas grandes metrópoles mundiais, né? Isso no mês de janeiro e fevereiro. No Brasil, final de fevereiro, a gente vai ter o primeiro caso no Brasil, em São Paulo. No Rio Grande do Sul, o primeiro caso ocorreu no início de março, na região metropolitana de Porto Alegre, no município de Campo Bom, um caso originário da Itália, de uma pessoa que fez uma escala em São Paulo. Então, no final do mês de março, a gente vai ter os primeiros casos na região de saúde sul. Então, já evidenciando essa interiorização do vírus pelo estado, né? No mês de setembro, então, a gente tem todos os municípios com pelo menos um caso da Covid confirmado. Isso no mês de setembro. Então, um pouquinho da caracterização, né, do problema. A gente vai ter no Rio Grande do Sul uma difusão da Covid com padrão misto e hierárquico. Vai ter um aumento dos casos e óbitos, assim, a gente acompanha na mídia bastante essa questão, né? Uma desigualdade no avanço da pandemia, então a gente vai ter municípios tendo casos antes de outros municípios, que eu vou explicar um pouquinho melhor. Impacto no sistema de saúde da região, né, de saúde sul. Políticas de enfrentamento à pandemia, a gente vai ter o modelo de distanciamento controlado, que foi uma política do Estado, onde eles estabeleceram bandeiras para controlar a disseminação, né, principalmente ligada a essa questão econômica. Então, a partir dessa bandeira, fica limitado algumas atividades nos municípios, na região, né, que as bandeiras são baseadas nas regiões. Então, na região de saúde sul também a gente vai ter uma centralização de serviços técnicos hospitalares, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois também. Então, o objetivo geral, analisar a difusão do SARS-CoV-2 na região de saúde sul, no estado do Rio Grande do Sul, buscando compreender a relação entre a rede urbana regional e o avanço da Covid. Então, a metodologia, dividir em 4 etapas: um referencial bibliográfico, um levantamento de dados, um mapeamento e, por fim, uma análise dessas informações, né, através dos mapas. O levantamento de dados, dos dados de Covid, foram extraídos dos microdados da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Os dados da estrutura urbana, hierarquia, foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais especificamente da REGIC 2018. E a terceira e quarta etapa, então, da rede urbana, algumas perguntas, né, como está distribuída a rede urbana no Rio Grande do Sul, como avançou, né, período a período, a Covid nos municípios, através, né, dos usos de técnicas exploratórias, com a finalidade de compreender essa difusão.
que eu chego para falar da região de Saúde Sul, eu trago alguns aspectos da rede urbana do Rio Grande do Sul. Então, vou falar brevemente do Rio Grande do Sul. Então, a rede urbana caracteriza-se por uma teia de ligações entre diversos centros articulados, cada qual com seu papel de importância na forma de circulação, criação e apropriação dos excedentes. Então, no mapa da esquerda, a gente observa inicialmente a densidade demográfica do Rio Grande do Sul, né? Dá para observar bem que na metade norte do estado é onde a gente vai ter maior densidade populacional, enquanto que na metade sul, por essa característica dos municípios com maior extensão, a gente vai ter essa população mais dispersa no espaço. No mapa da direita, apresento a rede urbana, né, são essas influências que as cidades exercem umas sobre as outras. Então, eu destaco a metrópole de Porto Alegre e a região metropolitana de Porto Alegre, exercendo uma influência em todo o estado. Depois da metrópole, né, Porto Alegre, a gente vai ter algumas capitais regionais que se destacam nessa rede, né? Então, eu destaco Pelotas, uma capital regional, Santa Maria, tá dando para acompanhar meu mouse, acho. O município de Juí, município de Caxias do Sul e o município de Passo Fundo, que são municípios que se destacam dentro dessas regiões, né? Além da região metropolitana de Porto Alegre, também não dá para esquecer da região metropolitana da Serra Gaúcha, que é um importante eixo de industrial do Rio Grande do Sul. Então, ali a gente vai ter grande parte do PIB concentrado nessa área, por exemplo. Também os aglomerados do litoral norte, aglomerados urbanos, né, e o aglomerado da aglomeração urbana do sul. Aqui eu trago o mapa do mês 5 de 2020, que mostra esse processo de interiorização do vírus. A gente vai ter algumas rodovias com destaque. Inicialmente, a gente tem um avanço da Covid na região metropolitana de Porto Alegre para a região metropolitana de Caxias do Sul, justamente naquele eixo que eu comentei, onde existe um adensamento maior. Num segundo momento, a gente vai ter um segundo eixo, digamos assim, que é na BR-386, né, da região metropolitana de Porto Alegre para o município de Passo Fundo. Depois a gente tem outras rodovias que se destacam nessa estrutura, né, que são a RS 287, ligando o município de Santa Maria, a BR 290, chegando ao município de Uruguaiana, e a BR 116, que vem desde Caxias do Sul até o município de Pelotas. Então, esses são dados relativos, né, da superfície de densidade, né, com alcance com kernel de 100 km. Os dados absolutos também estão representados pelas figuras proporcionais, né. Então, a gente já observa também, se for comparar com a região com a densidade demográfica, essa concentração aonde está esse adensamento. Essa concentração de casos confirmados. Chegando na região de Saúde Sul, falar um pouquinho mais da rede, né? Tem os municípios polo, conforme destaca Vieira, para compreender o contexto regional do estado gaúcho, da região de Saúde Sul, né? Deve-se levar em consideração o papel dos municípios polos, que seria Pelotas e Rio Grande, através da concentração territorial de serviços, como comércio, e as estruturas técnicas hospitalares. Então, o município de Pelotas e Rio Grande vão concentrar, um levantamento que a gente fez no ano passado, mostrou que mais de 80% das estruturas técnicas de saúde estão concentradas nesses dois municípios. Então, a partir desses levantamentos, a gente evidencia muito bem essa concentração dentro da região. Então, a gente vai ter a capital regional, né, que seria a Pelotas, e o município de Rio Grande enquanto um centro subregional. Pensando nessa evolução mensal da Covid, né, na região de Saúde Sul, novamente essa concentração, primeiro nos municípios de Pelotas e Rio Grande. Rio Grande ainda teve o primeiro caso da região, né. Esse é um dado que foi acumulado, né, por mês.
depois essa extensão por proximidade. Então, a gente vai ter o avanço por proximidade nos municípios, até o mês de setembro, que é o último município a ter um caso registrado, que é o município de Pedras Altas. Aqui eu trago uma superfície de densidade também com Kernel, mostrando, por mais que tenha esse avanço para o interior da região, digamos assim, a gente tem essa concentração nesses dois municípios dos casos, que seriam Pelotas e Rio Grande. A gente percebe que em todo ano existe essa concentração nesses dois municípios. Que eu trouxe no artigo também a evolução, né, um gráfico para tentar entender melhor. Novamente, são dados relativos, né, para evitar a discrepância dos dados, né, para levar em consideração a população. Então, o Rio Grande se destaca com os maiores índices, né, de casos, assim como Pelotas e Capão do Leão, Capão do Leão e São José do Norte, que são municípios que estão próximos a esses dois núcleos, né, esses dois polos. Então, passando já para as considerações finais, a gente percebe a difusão da Covid-19, a relação da difusão da Covid-19 com a distribuição das estruturas técnicas do território. Então, foi o que eu falei ali, dessa concentração das rodovias, desse adensamento populacional, também a influência da estrutura urbana nesse desenvolvimento. Então, a gente vai ter primeiro na metrópole, passando para a capital regional, para depois chegar num centro subregional e um centro local. Desenvolvimento maior de casos nos polos regionais, né, como eu falei, e esse avanço nos municípios próximos. Trago algumas referências que eu citei no artigo, né, nos slides. E muito obrigado pela atenção. Aí fico disponível para perguntas. Eu não sei como é que vai funcionar a dinâmica, se vai ser agora ou depois, mas eu agradeço. Parabéns, Eduardo, pela apresentação. Professora, a senhora prefere que sejam agora as considerações ou no final? Olha, eu acho que a gente pode deixar para o final, não? O que vocês acham? Pode ser, Maria Luísa? Sim, pode ser sim. Tá joia. Podemos passar para o próximo, então. Parabéns já, viu, Eduardo? Parabéns. O próximo, então, é a Vitória de Jesus, né? Ela vai apresentar sobre a violência doméstica, né, no contexto da pandemia. Por favor. Quando começar a aparecer para vocês, se puderem me avisar. Já está aparecendo. Já? Vou colocar no modo de apresentação, então. Isso. Boa tarde. Pronto, já está. Vitória, só o seu áudio que não está saindo muito bem. Fica melhor agora se chegar mais perto? Sim, melhorou. Então tá. Boa tarde, meu nome é Vitória de Jesus. Meu trabalho foi desenvolvido junto com a professora Eva Teixeira dos Santos. E nós somos da FUMES, campus CPAQ2 aqui da UANA. O nosso trabalho é... Vitória, desculpe interrompê-la. A sua fala está gerando um pouquinho de ruído. Eu não sei se você tem um foninho de ouvido, alguma coisa, para amenizar isso. Mas se não, por favor, fique à vontade, tá? Se puder também, Vitória, você pode entrar pelo celular e colocar o celular como microfone. Fica melhor. Eu tirei o celular de longe. Ficou melhor o ruído? Porque eu não tenho fone agora. Não, então toca em frente. Verdade, pode seguir. Tá, então desculpa pelos imprevistos. Então, como eu dizia, a gente é da FUMES, o campus CPAQ2 aqui da UANA. O nosso trabalho ele é um fragmento de um capítulo do meu TCC. E ele tem como título Violência Doméstica no contexto de pandemia no estado de Mato Grosso do Sul, no ano de 2020, na perspectiva da mídia online. Então, primeiramente, a gente está trazendo os dados que seriam diante da pandemia em contexto nacional. Anualmente, a gente percebe que ele tem um aumento percentual dos casos de agressão doméstica, e isso não é novidade para ninguém. Então, nosso objetivo é entender como que está esse caso de agressão à mulher junto com a especificidade
isolamento social dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Nisso também é um objetivo nosso entender como que a mídia local trata os casos de agressão à mulher, quais são os termos que eles se referem e se eles notificam como que é o desfecho do caso, com a prisão do agressor ou com a morte da vítima, que seria um caso de feminicídio. Aqui eu trouxe um recorte do estado. Então, primeiramente, a gente também vai trazer uma linha cronológica que seriam a descoberta do coronavírus no Brasil, e nisso a gente percebe que teve a necessidade de isolamento social no Brasil inteiro. Porém, em contrapartida, a gente teve um aumento de violência doméstica, porque a violência doméstica exige que os casos ocorram dentro de um ambiente doméstico, que é o mesmo ambiente que a gente está tendo o contato de quarentena. Nisso, a gente percebe que tem uma caixa de familiaridade entre vítima e agressor, já que eles dividem o mesmo teto. E isso é um dado especificado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente percebe que teve um decréscimo do registro de boletim de ocorrência, ao mesmo tempo que a gente teve um índice de atendimento à violência doméstica ao feminicídio, que foi tratado por policiais, que seria um caso urgente, que a violência está ocorrendo naquele momento, então a gente tem necessidade de intervenção naquele momento. Já os boletins de ocorrência é um processo gradual que exige a chegada da mulher e a incidência dela em se locomover nesse local. Então, uma vez que ela está em quarentena com seu agressor e ela não tem essa locomoção também pelo isolamento social, a gente tem um decréscimo dos boletins de ocorrência e denúncias. Então, nisso a gente consegue constatar que a quarentena ela reduziu a base social de apoio da mulher, porque ela não tem o contato direto com colegas de trabalho, com amigos ou com familiares. Então, ela não se sente segura fisicamente junto a ela e seus filhos, caso ela seja uma vítima mãe. Então, no Mato Grosso do Sul, a gente percebe que teve 565 denúncias, que seriam um decréscimo em relação ao ano anterior, mas a gente teve 942 atendimentos na Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, que foi um aumento, porque é um caso urgente, como eu já mencionei. E no ano de 2020, a gente teve 32 casos de feminicídio, que seria um aumento de 30%, que seria a morte da mulher, e 4.482 casos de violência doméstica. Nisso, o Estado vendo essa problemática, ele começa a divulgar canais de denúncias, de informação e orientação. Só que esses canais de denúncia exigem que a mulher fale, e em muitos desses casos ela está junto com o seu agressor, porque ela está cumprindo o quadro de quarentena, e nisso não se tem continuidade, não tem a formulação de fato do registro de ocorrência, porque muitas mulheres são coagidas e sofrem um caso de agressão ainda maior. Então, ela também tem o medo de se locomover, que esse canal de denúncia exige que se comece virtualmente, mas se finalize presencialmente. Ela também tem medo de contenção do vírus. Até ano passado a gente estava tendo 1.000 casos diários, então a gente tem um aumento de subnotificações, que seriam as notificações que são iniciadas, que não são finalizadas, ou que não tenham os dados suficientes para que a polícia possa, de fato, intervir. Então, vendo tudo isso, o Mato Grosso do Sul ele começou a disponibilizar meios online, que ela possa digitar e o agressor não tenha como descobrir que ela está se comunicando com polícia. Então, a gente tem o site Não Se Cale e o aplicativo Mulher MS, que a mulher ela só precisa virtualmente chamar uma viatura e eles aparecem. Então, na metodologia do nosso trabalho, como que a gente também tem isolamento social, foi pegar o levantamento de dados. A gente pegou o Sejusp e o Ministério Público do Estado, como órgão federal, e a mídia online. O resultado da discussão, a gente percebe que a gente teve a criação da lei número 5.613, que seria a junção da mídia online para evitar a propagação do vírus, ao mesmo tempo que a gente tenha uma rede de apoio à mulher. E nisso a gente começou a traçar os perfis da vítima nesses sites. E a gente percebe que a violência ocorre em mulheres jovens e adultas, mulheres brancas, casadas ou com união estável, geralmente com o seu agressor, e que tenham baixo índice de escolaridade. E em termos de personalidade e transtorno, a maioria delas desenvolve ansiedade, e elas são desconfiadas, preocupadas e dependentes emocionais, justamente porque ela não tem a rede de apoio e a única comunicação que ela tem justamente são com o seu agressor. Aí a gente também traçou o perfil psicológico dos filhos que crescem nesse ambiente. Então, se eles veem a violência como um fator neutral. Então, nesse caso, elas podem reproduzir o quadro comportamental da vítima, que seria crianças agressivas,
mas a maioria reproduz o quadro agressivo do agressor. Como eu já disse, o feminicídio teve um aumento, que foi 30% em relação ao ano anterior de 2019, e o Estado precisou reforçar as atividades na Casa da Mulher para o atendimento à mulher. E a gente teve a inauguração no estado da Sala de Laje Maracaju, que seria uma sala especializada com legistas e com atendimento psicológico para crianças e meninas e mulheres que foram vítimas de agressão sexual ou agressão doméstica. Então, nosso trabalho considerou que o ambiente doméstico, visto uma vez que é o lugar que ocorre a violência doméstica, é um cenário da maioria dos casos de agressão à mulher. A gente teve um aumento significativo do feminicídio no estado, e a quarentena, ela reduziu o óbvio, que seria a criação de uma rede de apoio à violência doméstica. Então, ela não consegue se livrar desse caso de agressão, se propiciando a possibilidade de que se concretize o feminicídio. E uma vez que a gente ainda está em quarentena, nosso trabalho está em aberto e o Estado continua procurando combater essa problemática. Seriam essas nossas colocações. E eu coloco minha disponibilidade para retirar qualquer dúvida que possa aparecer. Parabéns, Vitória. Excelente apresentação. Parabéns, Vitória. Então, assim como o Eduardo, a Vitória também já apresentou, e a gente vai deixar as explanações e perguntas para o final, tá bom? Obrigada, Vitória. Agora a gente passa a palavra, então, para o trabalho sobre análise espacial dos estabelecimentos alimentícios no estado do Tocantins. Quem vai apresentar? Por favor, à vontade. Boa tarde, muito obrigado. Vou projetar meu trabalho. Pronto, agora você vai... Pronto, apareceu. Pronto, agora tá aparecendo. Passa os slides pra gente dar uma olhada. Passou Pronto, aí? tá passando. Tá bom, muito obrigado, gente. Vou começar. Nada, boa apresentação. Obrigado. Então, prazer, meu nome é Walter. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise da Distribuição Espacial dos Estabelecimentos Alimentícios no Estado do Tocantins sob a perspectiva de ambientes alimentares. O trabalho foi escrito por mim, Walter Soares, por Kellen Cristina, por Aline Siqueira e Sônia Lopes. Ambas não puderam estar presentes no momento. Uma breve introdução, gostaria de dizer algumas palavras sobre os ambientes alimentares. Então, iniciando, as escolhas de consumo do indivíduo, elas são norteadas pelo local onde ele vive, cujos aspectos envolvem o acesso aos alimentos, e esses aspectos fazem parte do chamado ambiente alimentar. Também, o acesso geográfico aos alimentos é um fator muito complexo, e esse acesso ele pode influenciar o estado nutricional dos indivíduos. Sendo assim, a disponibilidade limitada desses alimentos configura uma insegurança alimentar e também aumenta a probabilidade de excesso de peso em todos os ciclos da vida. E isso tudo se dá ao fato de que esses indivíduos, nessa situação, consomem excessivamente alimentos não saudáveis, pelos preços serem relativamente mais baixos em comparação aos saudáveis. Temos também que regiões com menor nível socioeconômico possuem baixa densidade de estabelecimentos que vendem alimentos saudáveis e, em contrapartida, a alta densidade de pequenos comércios que vendem, na sua maioria, alimentos não saudáveis. E, seguindo nesse sentido, surge o conceito de desertos alimentares, que são os territórios nos quais há pouca ou até nenhuma oferta de alimentos saudáveis. E também, juntamente com esses desertos alimentares, nós temos os pântanos alimentares, que são esses territórios onde a vizinhança possui uma alta concentração de venda de alimentos ultraprocessados, que chegam a, entre aspas, inundar as alternativas saudáveis, altamente relacionados também com as taxas de obesidade da região. E a nossa pesquisa, ela teve como objetivo pesquisar como estão distribuídos espacialmente os estabelecimentos que comercializam alimentos no estado do Tocantins, bem como analisar o acesso físico da população a esses estabelecimentos, a esses alimentos.
Como metodologia, nós baseamos a nossa base de dados, foi baseada no estudo da CAISAN, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. A base de dados, então, que utilizamos para os estabelecimentos foi a base de dados da RAIS. Houve a necessidade de alteração de alguns códigos KNAI que nós utilizamos visto que houve uma resolução que alterou um código e o transformou em 2, então o código 5611-2/02 foi transformado nesses outros dois, que é o 2/04 e 2/05. No total, obtivemos 4.793 estabelecimentos distribuídos nos 139 municípios do estado do Tocantins. A base de dados da população que utilizamos foi a base de dados do IBGE relativa a 2017, que foi a mais recente encontrada. A partir desses dados, nós podemos calcular a densidade de estabelecimentos para cada 1.000 habitantes em cada um dos 139 municípios. Ao contrário do estudo realizado pela CAISAN, que fez esse cálculo baseado numa quantidade para 10.000 habitantes, aqui, somente para o estado do Tocantins, tivemos que fazer para 1.000 habitantes, porque a maioria dos municípios eles possuem menos de 30.000 habitantes. E, então, a partir disso, as classes dos estabelecimentos, que foram divididos em estabelecimentos saudáveis e estabelecimentos não saudáveis, foram divididos em quartis. E os estabelecimentos não saudáveis, entretanto, tiveram que ser criada uma nova classe para eles, porque na base de dados que foi utilizada, muitos municípios possuíam um total de 0 estabelecimentos que foram classificados como não saudáveis. Então, por isso, caso não tivesse sido criada essa nova classe, iria atrapalhar a nossa divisão em quartis. Então, criamos essa nova classe e os demais puderam ser divididos em quartis. Fizemos também uma relação entre as densidades e assim os mapas foram construídos utilizando o software QGIS 3.10. Os nossos resultados, temos aqui o primeiro mapa, que vai mostrar o número de estabelecimentos in natura e mistos, que são os estabelecimentos saudáveis, para cada 1.000 habitantes por município no estado do Tocantins. Então, aqui é muito interessante a gente perceber que na região norte do Tocantins, a gente tem uma alta concentração de municípios que estão classificados tanto no primeiro quanto no segundo quartil, que são os quartis de menores densidades de estabelecimentos saudáveis. E conforme nós vamos descendo no mapa, que vamos chegando ao centro do estado e também ao sul do estado, podemos perceber uma concentração maior de municípios que estão classificados no terceiro e no quarto quartil, que é onde possuímos maiores densidades de estabelecimentos saudáveis. O nosso segundo mapa é um mapa que vai mostrar agora, dessa vez, o número de estabelecimentos ultraprocessados, que são os não saudáveis, para cada 1.000 habitantes por município. Então, conforme eu havia dito, criamos essa classificação com 0, então todos os municípios que estão em branco aqui são os que possuem 0 estabelecimentos ultraprocessados na base de dados utilizada. São um total de 83 municípios, que possuem essa classificação de 0, os demais 56 puderam ser divididos em quartis. E aqui é interessante notarmos também que, ao norte do estado, temos uma semelhança com o primeiro mapa, que mostra os saudáveis. Os não saudáveis também têm uma pequena concentração aqui, mais ao norte do mapa, porém, também há essa concentração dos municípios que estão classificados no primeiro e segundo quartil, um pouco ao sul. Mas, da mesma forma que nós vimos no mapa dos saudáveis, nós podemos perceber no centro do estado e um pouco ao sul do estado também, há essa concentração de municípios que estão classificados no terceiro e no quarto quartil, que são as maiores densidades de estabelecimentos não saudáveis, certo? O terceiro mapa foi o mapa que nós fizemos a relação entre a densidade dos estabelecimentos. Foi feita a relação entre essas densidades dos não saudáveis dos saudáveis. E aí, pelo mesmo motivo do segundo mapa que eu apresentei, teve que ser criada essa
classificação de 0, e aí podemos dividir em quartis os demais, os 56. Essa relação nos mostra que a maior relação que nós temos no estado é de 0,4, ou seja, de 0,4 estabelecimentos não saudáveis para cada um estabelecimento saudável. Esse é o pior dos casos, entre aspas, que nós temos no estado do Tocantins, né? A maior relação que possuímos. Todas as relações que, ao compararmos os não saudáveis com os saudáveis, deram menor do que 1. E aí nós podemos chegar, né, nesses pontos que, como eu já havia falado, há essa aglomeração de municípios de alta densidade de estabelecimentos saudáveis bem marcante no centro do estado. O terceiro quartil, ele apresenta valores de densidade entre 2,12 e 2,79, ou seja, mais da metade dos municípios do Tocantins possuem pelo menos 2 estabelecimentos saudáveis para cada 1.000 habitantes. E também, ao norte do estado, como eu já havia dito, existe aglomerado de municípios com reduzida densidade de estabelecimentos saudáveis, indicando os desertos alimentares. Continuando a discussão, nós temos que os estabelecimentos não saudáveis indicaram tendências de aglomeração não tão facilmente perceptíveis, mas podem ser vistas no mapa. Temos também que menos de 10% dos municípios possuem mais de um estabelecimento não saudável para cada 1.000 habitantes. E também, como eu comentei, o cálculo da relação entre as densidades mostrou esse valor de 0,4 como a maior relação encontrada, ou seja, 4 estabelecimentos não saudáveis para cada 10 estabelecimentos saudáveis. Então, a partir disso, podemos concluir que foi observado, em geral, uma boa distribuição de estabelecimentos, se nós compararmos tanto os saudáveis quanto os não saudáveis. Os municípios com pouco acesso à alimentação saudável estão mais presentes ao norte do estado, então temos essa região que deve ser prestada atenção, uma região preocupante com presença de desertos alimentares. Os municípios com alta densidade de estabelecimentos não saudáveis estão distribuídos por todo o estado, porém com menores concentrações. E, por conta disso, as relações foram todas positivas, indicando também a ausência de pântanos alimentares no estado. Meu trabalho é esse. Muito obrigado a todos. Parabéns, Walter, pela apresentação. Obrigado. Parabéns a todos, o Walter também pela excelente Parabéns. apresentação. Obrigado. Bom, Carlos e a Rosiane, né, que são os nossos monitores, mas eu vou então, aqui como moderadora, né, uma das moderadoras junto com a professora Maria Luísa, vou fazer um breve resumo, né, dos 3 trabalhos aqui apresentados, né, para a gente, nesse eixo 3 de Território, Ambiente e Saúde. Eu fiquei bastante entusiasmada com todas as apresentações, todos apresentaram muito bem, parabéns para todos, é um desafio, né, a gente apresentar isso, mesmo no âmbito virtual, e achei os temas muito interessantes e complementares, né. O primeiro trabalho falando sobre a epidemia da Covid, né, que é o tema do momento, né, que foi o trabalho que o Eduardo apresentou, né, no Rio Grande do Sul. Até tive a oportunidade de apoiar o COI aqui no Ministério da Saúde, trabalhei aqui na área de óbitos por Covid, é uma loucura. E é um tema que a geografia, que é a Rede Nacional de Geógrafos da Saúde, ela se debruçou muito e apoiou muito a vigilância de boa parte dos estados brasileiros. Então, eu fico muito contente de ver os alunos de graduação, mestrado, doutorado se debruçando sobre o tema, né, e o papel do geógrafo enquanto um conhecedor, né, do estudo ecológico, que é o estudo dos aglomerados, das doenças dos aglomerados, a partir do arranjo espacial dos fenômenos no território, e depois, em seguida, a gente teve a apresentação da Vitória, que também deu evidência para um tema super importante, de extrema necessidade, que é a violência contra a mulher, que é um tema que a gente precisa mesmo dar cada vez mais destaque,
e a pandemia também provocou esse maior isolamento e evidenciou o aumento do número de casos e a necessidade e a fragilização da rede de apoio, né? E ao mesmo tempo que ela aumentou, que a gente conseguiu aumentar, que a gente teve o aumento do número de óbitos e de casos, a gente também teve uma maior manifestação disso na mídia, né, Vitória? Então, isso, claro, é lastimável a gente ter, mas ao mesmo tempo as mulheres também tiveram mais visibilidade e passaram a ter mais coragem de denunciar, né? Então, assim, o seu tema super importante e que bom que a geografia também está se debruçando sobre ele e tem muito a contribuir. E o último trabalho, né, do Walter, falando sobre os estabelecimentos de alimentares, né, que entra um pouco, que é um tema muito interessante, Walter, e ainda um pouco estudado até no âmbito da geografia da saúde. E é muito necessário, né? Eu observo que a gente, da mesma forma que a gente discute acessibilidade ao serviço de saúde, da gente morar próximo ao local onde a gente trabalha, da gente ter a visão da rede hierárquica urbana, favorecendo quem mora nas grandes cidades a terem maior acesso, em contrapartida das pessoas que moram nas cidades mais periféricas, né? Pensando naquela lógica de Kristaller ainda, né? Da questão dos polos, né, das centralidades urbanas. O Roberto Lobato Correia, como você bem trouxe, ele também é um dos grandes geógrafos da geografia urbana, que traz um pouco sobre isso. Mas o trabalho do Walter me chama a atenção, ele me inspirou algumas hipóteses, né, em relação, por exemplo, à relação dessa densidade da distribuição dos alimentos, em relação à prevalência de sobrepeso, né, que também a gente tem agora a pandemia da obesidade, né? Então, esse também, assim como a violência contra a mulher, o aumento da obesidade, você mencionou isso na sua introdução, né? A questão da obesidade, do acesso ao alimento não saudável e também a questão socioeconômica. Aí algumas coisinhas me vieram, né? Eu vou de antemão aqui, posso fazer uma rodada de perguntas para cada um, que os três me apresentaram inquietações, boas, claro. E aí depois eu abro a palavra para a professora Maria Luísa e para quem mais quiser complementar. O Eduardo, quando você me fala, né, Eduardo, do número de casos, né, e quando você falou depois que você mexeu com a densidade de Kennel, né, quando a gente fala casos confirmados, a gente fala em dados absolutos, né? O dado relacional é quando você apresenta um número absoluto sobre um dado, sobre um número da população, por exemplo, aí você tem uma taxa, né, ou uma proporção. Então, são duas coisas, quando a gente relaciona, queria ouvir de você, se você realmente trabalhou com apenas o número de casos, e como você bem exemplificou, né, você fez uma expansão, você apresentou a distribuição espacial, né, do aumento do número de casos ao longo do tempo, e focalizou na região sul, né, na regional sul, né, de Pelotas e Rio Grande. Legal que você fez o amplo, depois você aproximou sua escala, e aí trouxe para uma região menor. Muito legal essa visão, né, das escalas geográficas que o geógrafo tem, né, na sua formação. E aí eu queria só que você ouvir um pouquinho melhor, né, porque depois você trouxe aquele gráfico, que você trouxe a relação do número de casos confirmados por 100 mil, que aí seria a taxa, né, de incidência. Porque a gente, quando está trabalhando com saúde, né, com dados epidemiológicos, alguns conceitozinhos a gente tem que ter um cuidado, né, que a taxa de incidência, prevalência, a gente não precisa entrar nesses pormenores, mas sempre para ficar atento, né, quando a gente está falando desses tipos de dado, porque o professor Raul, o professor Rafael Catão, e o professor Rivaldo também Faria, que fez um trabalho bem legal, não sei se você chegou a conhecer, o professor Rivaldo fez um trabalho bem legal sobre a expansão dos casos na região sul como um todo. E aí uma coisa é quando você fala que é natural, né, que quando seja independente de ser a COVID ou qualquer doença transmissível por vírus, bactérias ou doenças infecciosas, que ela aumente conforme a densidade urbana, né, conforme maior a população. Então, quando a gente vai fazer um estudo da incidência ou da prevalência, que a gente está relacionando esse dado
absoluto com o total da população, seja daquele município ou daquela região de saúde, é que a gente é que a gente vai ter, do ponto de vista da vigilância ou dos tomadores de decisão, uma informação mais assertiva para a tomada de decisão. Porque às vezes você pode ter um grande número de população que não está acometido pelo vírus. Aí quando você relaciona ele em relação àquela população, né, aí você tem um dado mais robusto para a tomada de decisão. Então, esse é um ponto. Eu vou abrir, aí eu não sei, aí, monitores, eu primeiro faço a rodada de perguntas e eles respondem, pode ser assim? Ou eu faço... Acho que fica mais organizado assim, né? Fica, né? Aí depois a gente abre a mesa para cada um, né? Sim. Ótimo. E a Vitória, né? Vitória que está aí terminando o TCC, eu gostaria de saber se você tem alguma perspectiva para dar, como você já ainda falou que a sua pesquisa está sendo continuada, e que é um tema bastante importante, evidente, necessário, né? Queria saber se você tem, aliás, para todos isso, se você tem perspectiva para fazer isso no mestrado, e como é que você está vendo, apesar da gente ter percebido, se você também concorda que as mulheres passaram a ter mais coragem para denunciarem, ou se isso acontece aí, porque quando a gente trabalha com dados de violência da segurança pública e com dados da saúde, que é o Sinam Viva, a gente também tem, são dois sistemas de informação. Aí a minha pergunta é, se você conhece esse sistema de informação a partir do serviço de saúde, porque ele também pode trazer dados importantes, né, que é a notificação também, e aí, só queria saber se você conhece, porque tanto a segurança pública quanto a saúde tem dados importantes para isso, e se você tem perspectiva de continuar isso para um mestrado, uma especialização. E o Walter, a minha pergunta vai no sentido de, claro que a gente tem que sempre fazer um recorte aqui, né, quando a gente vai apresentar trabalho em congresso, porque a pesquisa tem múltiplas possibilidades aí de trabalhar com bases dos dados também de sobrepeso e também da questão socioeconômica, porque todos aqui fizeram um estudo exploratório, né, espacial exploratório, que é uma premissa, né, da pesquisa geográfica que segue aquela lógica do método hipotético-dedutivo, de que eu tenho uma grande hipótese, aí depois eu vou lá no local e vou conferir como ela acontece. Então é isso, eu acho que eu já falei bastante, não queria me alongar muito, mas de antemão já parabenizo a todos e abro a palavra. Obrigada. Bom, A professora Maria Luísa também quer fazer perguntas, e aí os alunos respondem, fiquem à vontade. Oi, pessoal. Parabenizo todos, são bons trabalhos mesmo, e muito importante na área da geografia da saúde, quer dizer, na geografia como um todo, né, e na área da geografia da saúde, né, que é o que nós estamos aqui hoje, que nos une, né, nesse momento. Eduardo, assim, o que a Marina falou, eu estava pensando também, né, porque uma coisa é quando você tem um número absoluto, né, e a outra coisa é quando você tem relativo. Então, se eu digo que morreu 100 de Covid, né, num determinado estado, país, seja o que for, se eu não tenho essa população, o total da população, esse dado absoluto não me diz muita coisa, né? Então, gostaria também que você falasse mais um pouco sobre isso, como a Marina falou, tá? E você está no mestrado, você já está no mestrado, e esse aí só foi o início do seu trabalho. Então, eu gostaria que você falasse também em que parte que você está, o quanto que você já avançou nesse teu trabalho, tá bom? A Vitória, também muito bom o seu trabalho, de extrema importância, como todos aqui, né? Mas como mulher, né, quando se fala em feminicídio, como se fala em agressão, isso acho que dói mais na gente, né? E aí eu fiquei pensando, você estava falando que, a princípio, as denúncias teriam que ser faladas, e depois você pode digitar. Você teve alguma comparação, você conseguiu fazer, eu sei que seu trabalho ainda está caminhando, você não finalizou, mas você já tem algum dado
que tenha refletido nessa mudança de denúncia, né? Uma coisa falada e a outra que você tenha digitado, se isso aumentou, se isso fez com que a mulher conseguisse ficar mais confortável em denunciar e, na verdade, não ser agredida justamente porque está denunciando, né? E a outra coisa é que você comparou só 2019 com 2020, ou você tem uma comparação maior de outros anos para 2020, tá? Depois você fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante também para a gente poder fazer essa análise. E o Walter, também parabéns, Walter, muito bom o seu trabalho. E aí eu fiquei pensando, também a gente está falando aqui em números absolutos, né, nisso, e eu fiquei pensando que você traz, assim, 2 estabelecimentos para 1.000 habitantes. E eu fiquei pensando, isso é bom ou é ruim? Isso é pouco ou é muito? Existe alguma classificação que diga, a partir de tanto é bom, depois de tanto já é razoável, enfim, uma classificação para que você nos diga que os dados que você encontrou, eles estão, na verdade, são bons para Tocantins, né, como um todo, ou não são, ou existe, não sei, alguma classificação, alguma coisa de parâmetro para que você possa comparar. Porque, assim, você está fazendo um trabalho que não foi, você está aplicando a Tocantins um trabalho, uma teoria, uma hipótese, uma coisa que já existe. Então, eu quero que você fale também um pouquinho sobre isso, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada. Acho que eu vou começar, pode ser? Pode Então, sim. queria agradecer a professora Marina, a professora Maria pelas contribuições. Falando do trabalho do professor Rivaldo, acompanhei, sim, é muito interessante ver, né, essa questão tem vários trabalhos, né, enfim, é muito interessante ver essa relação do mesmo objeto de estudo, né. Falando sobre os mapas, talvez eu tenha passado um pouco rápido, isso não ficou muito claro. Mas no mesmo mapa eu trago tanto os dados, a incidência de casos, quanto os casos absolutos. Os casos absolutos são representados pelas figuras proporcionais, que é o círculo menor, maior, que vai aumentando, são os dados absolutos. A incidência, ela é representada pelo kernel. Então eu faço esse exagero, né? No caso, o kernel com um alcance de 100 km, para ver essa mancha, esse padrão, né, no Rio Grande do Sul. Então, talvez a gente, explicando muito rápido, até a preocupação de não passar o tempo, isso não ficou muito claro. Sobre a pergunta da professora Maria, no estágio que eu estou, a universidade aqui ela abriu um precedente para... Eu não terminei a graduação ainda, então eles abriram uma oportunidade de entrar no mestrado estando no último semestre. Então eu estou fazendo agora o meu TCC sobre o Rio Grande do Sul, nessa escala, e aí já pensando no projeto, né, que eu tinha que fazer um projeto para entrar no mestrado, eu peguei esse recorte da região de Saúde Sul. Então, sobre a região de Saúde Sul, eu ainda não tenho muito definido o que eu vou fazer, já tenho algumas ideias, e aí o TCC eu estou trabalhando com a difusão do Rio Grande do Sul, que eu estou escrevendo até o final do ano, espero já defender, né? E aí algumas questões da região de Saúde Sul que surgiram, assim, foi a questão de pegar a população, né? Pegar as faixas etárias, já não fugir um pouco do recorte de 2020, trazer para o ano de 2021, fazer esse recorte nas faixas etárias, não foi definido ainda, mas digamos de 10 a 20 anos, 20, e trazer a questão dos óbitos e a vacinação dentro da região de Saúde Sul. Então, de maneira geral, é essa que é a ideia posterior para o mestrado, né? E agradeço novamente. Só, Eduardo, parabéns, e você está tendo uma oportunidade, eu acho que talvez única, porque não ter terminado a graduação e conseguir já ingressar no mestrado e estar trabalhando, é muito difícil que isso aconteça. Então, aproveite essa oportunidade e não desperdice. E parabéns mais uma vez. Licença, eu faço das palavras da professora Maria Luísa as minhas, e acho que é muito legal você trazer essa relação da comparação dos casos com os óbitos, ou com taxa de mortalidade. E outra coisa que a gente também acaba tendo que deixar claro, né, Eduardo,
casos por óbito, casos confirmados por local de residência ou ocorrência. Então, quando você for descrever na sua metodologia, né, eu acredito que tenha sido por residência, correto? Residência, sim. Porque quando a gente faz por ocorrência, a gente pode fazer um outro tipo de análise e termos uma outra pergunta, que é justamente a gente fazer a relação, né, da onde a pessoa mora para da onde ela foi ser atendida, né? Também pode ser um outro objeto, uma outra pergunta espacial para você fazer, né? Que também, e a gente percebe, né, que onde a gente tem uma maior densidade urbana, é natural, porque existem critérios aqui, o SUS tem critérios para que a gente instale um hospital, um ambulatório, uma unidade básica. Então, o geógrafo, nesse processo da territorialização do serviço de saúde, né, ele também pode contribuir bastante. Então, né, são mais coisinhas aí para te instigar e para que você possa explorar aí na continuidade do seu mestrado. Passo a palavra. O que eu ia comentar, eu vou contemplado pela sua fala, professor. Então, não é necessário mais. Então, eu posso começar a fazer minhas considerações? Então, primeiramente, também queria agradecer a contribuição. Ô, Vitória, o seu áudio não tá saindo muito bem, a gente não tá podendo te ouvir. Ai, perdão sobre isso. Então, eu queria agradecer também as colocações da Maria e da Marina. E, primeiramente, eu vou começar a falar sobre o DCC. Na verdade, eu já aprendi no ano passado. Eu comecei em 2019, finalizei em 2020. E como a gente teve esse contexto inédito de pandemia, a gente achou que seria interessante a gente fazer um título somente para isso. Então, já mesclando com a pergunta da Maria, a gente não deu continuidade com 2021, embora seja interesse meu e da Eva, a gente continua olhando o mapa do feminicídio, que foi uma iniciativa que o próprio Estado atuou. Então, a gente tem a continuidade de como que está acontecendo o feminicídio mensalmente no Estado. A gente percebe também que sim, a gente teve uma diminuição junto ao fato que a gente teve essas iniciativas digitais de denúncia. Só que como a gente é um trabalho detetivo, porque a gente não pôde ir a campo no isolamento, a gente está pensando também na possibilidade que foi o momento que começou a ter a mobilidade social. Que a gente sabe, né, na saúde a gente sabe que em algum momento a sociedade ela começou a desmerecer a potencialidade do vírus, a gente teve uma mobilidade, as mulheres voltaram ao trabalho, o homem também, então a gente viu que teve uma diminuição também do caso de ocorrência, de registro de boletim de ocorrência. Sobre estender para o mestrado, na verdade eu queria ampliar, eu queria tratar sobre a violência em si, não só a violência doméstica, mas a violência como ocorre dentro de fronteiras. Então, a gente não tem uma comparação em 2021, embora a gente sempre esteja acompanhando sobre o mapa do feminicídio que o Estado fornece. Eu acho que eu respondi todas as perguntas, né? Você ficou alguma? Vitória, você está usando os dados da segurança pública, não é isso? Isso. Aí eu apenas te sugeri, se você, que isso tem os dados de notificação do Sinam Viva no DataSUS. Isso você não teve, tá. Os dados talvez sejam um pouquinho atrasados também sobre a temática, mas podem ser consultados se você tiver interesse. Uma coisa que a gente achou muito interessante foi juntar esses órgãos federais e a mídia online, porque a mídia online ela tem uma certa informalidade, eles têm os depoimentos da própria vítima, então a gente começa a perceber que teve esse momento de subnotificação pelo medo também, que foi uma coisa que a Maria Luísa perguntou. Então, quando elas conseguem formalizar, foi um momento digital, e elas não deram início anteriormente a isso, porque elas tinham medo de que a violência ela se aumentasse ou se estendesse ao caso dos filhos. Então, é muito interessante a gente analisar a mídia por isso, porque a gente tem o contato com o relato da vítima. Super importante essa pesquisa também dos sites, né, da mídia digital. Ela ajuda muito e é uma riqueza. A gente tem que usar mesmo. Tudo quanto é ferramenta, né, nos ajuda cada vez mais. Sem dúvida. Pronto, Walter, pode iniciar. Bom, então vou iniciar pelo que a professora Marina havia comentado sobre os recortes, né? Esse estudo que eu
que eu apresentei agora para vocês é um recorte do meu projeto de TCC, que o meu projeto de TCC é um recorte de um projeto maior, que ele é financiado pelo CNPq, pelo Ministério da Saúde, então é um projeto que envolve várias raízes, assim, vamos por se dizer, esqueci a palavra, mas que tem vários outros projetos com bastante pessoas, e todos relacionados à obesidade, que o nome do projeto, o projeto maior, é Enfrentamento da Obesidade no âmbito do SUS. Então, por isso que teve essa temática, né, dos mapas relacionando com a obesidade. Ele é interdisciplinar, é isso? E o projeto maior, não. O meu TCC pode-se dizer que sim. Porque eu acho que eu até, assim como eu esqueci de comentar, né, que é um recorte de um projeto maior, esqueci de comentar que eu sou aluno de nutrição também. Então, por isso, peço perdão. E continuando com a dúvida, se eu esqueci de alguma coisa, por favor, me falem depois. Com a dúvida da professora Maria Luísa, que ela comentou sobre a questão dos estabelecimentos, né? 2 estabelecimentos para cada 1.000 habitantes. Tá, a gente tem esse dado, mas isso é bom ou isso é ruim? Temos uma base, assim, algum artigo que nos diz que tal quantidade é boa, tal quantidade é ruim. A partir disso é bom ou a partir disso é ruim. Mas, por isso que a gente optou por fazer esses mapas e não deixar os dados apenas em tabelas, porque com os mapas a gente viu que a gente conseguia visualizar, assim, esses municípios que estão com menores quartis de densidade de estabelecimentos saudáveis, por exemplo, eles estão muito concentrados lá no norte do estado. Então, a gente tem que prestar atenção neles. Mas aí, ao mesmo tempo que a gente não tinha um parâmetro para dizer se, por exemplo, esse valor de 2, assim, que foi uma média que nós obtivemos, a gente não tinha nenhum parâmetro para dizer se isso era bom ou se isso era ruim. Então, a partir daí, nós optamos também por fazer o cálculo da relação entre essas 2 densidades, de não saudáveis e de saudáveis. E aí a gente pôde perceber que, a partir dessa relação que a gente fez, a gente pôde ver que, apesar de esses municípios que possuíam apenas 2 estabelecimentos saudáveis para cada 1.000 habitantes, eles possuíam muito menos de estabelecimentos não saudáveis, uma densidade muito menor de estabelecimentos não saudáveis. E aí, observando por esse lado, a gente pode dizer que sim, as análises são positivas, é um resultado positivo a partir da base de dados que nós temos, e também eu acho que valeria a pena um projeto futuro, como continuação desse, analisar melhor, mais a fundo, assim, a população dos municípios, as características dessa população, porque como eu comentei, né, a maioria dos municípios aqui do estado do Tocantins, eles possuem muito pouco, a população é muito pequena. Então, quando se tem 2 estabelecimentos, acaba por ser muita coisa. E eu acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, novamente, me lembre. Muito obrigado pelas perguntas. Oi, Walter. Então, seu trabalho, você iniciou, né, falando que ele era intersetorial, como bem disse a professora Maria Luísa. Agora, acho que o contexto geográfico, né, que a gente chama, né, vários dos teóricos aqui da geografia da saúde mencionam, né, são as condições do próprio lugar, né, as condições socioeconômicas, né, de repente um indicador socioeconômico pode te ajudar a explicar um pouco isso, porque, como você bem disse na sua introdução, aonde eu tenho maior poder aquisitivo, está na sua hipótese, onde eu tenho maior poder aquisitivo, as pessoas comem melhor, elas têm maior acesso aos alimentos saudáveis, e provavelmente elas têm uma menor obesidade, ou menor excesso de peso. Então, talvez se você tiver dentro aí do teu escopo, né, a condição de ter alguma informação desse contexto geográfico atualizado, a gente sabe que o
o censo ainda não saiu, mas às vezes alguma pesquisa de inquérito também, que traz a PNS ou a PNAD, dependendo, para fazer um comparativo, que são pesquisas importantes que o IBGE tem com o próprio Ministério, porque o teu trabalho, ele deve dialogar muito com a SEGAM, que é a Coordenação Geral que trabalha com a questão da segurança alimentar, na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, né? Então, é um trabalho muito interessante e importante. Até alguns geógrafos, né, eles questionam o conceito de segurança alimentar, né? Alguns geógrafos, por exemplo, a professora Maria Adélia Aparecida de Souza, que ela trabalha bastante com o método da nova geografia, né, pela perspectiva da teoria do professor Milton Santos, ela fala da extrema pobreza, né, e como que nesse modo capitalista a escassez é necessária, né. Então, são muitas reflexões para a gente trazer em relação à própria geografia da fome, Josué de Castro, né, que é um dos nossos grandes pilares aí da geografia da saúde, que ele foi muito lido, ele é médico, depois geógrafo, né, então, assim, você fazendo essa relação também do uso do território, da hierarquia da rede urbana, né, então, assim, enfim, é um tema que a gente vai ficar aqui, mas é só aí você falou aqui no chat, né, que está trabalhando com a questão da renda. Ah, ótimo, faz todo sentido, né, porque como você fez um recorte, mas essas perguntas não tem como a gente não associar, né, afinal, estudar geografia, planejamento territorial, essa análise integrada que o geógrafo tem, a gente acaba puxando a sardinha para o nosso lado, né, mas tá ótimo, já estou bastante contemplada, viu, com as questões, se alguém quiser fazer mais alguma contribuição, professora Maria Luísa também, eu agradeço pelo aprendizado aqui da nossa tarde de hoje. Eu só tenho a agradecer também, foi ótima a apresentação de vocês, enfim, o nosso bate-papo depois da apresentação, vocês conseguiram esclarecer, e eu desejo sucesso para vocês, e que vocês continuem, né, nessa trilha, que eu acho que vocês estão indo bem, caminhando bem. Então, podemos encerrar essa apresentação. Agradeço a presença de todos. Foram todos excelentes trabalhos. E até o próximo evento. Tá certo. Só uma duvidazinha. Todos assinaram a lista? Certo, obrigada. Boa apresentação, a tarde foi ótima, excelente trabalho. Prazer e parabéns a todos. Voem. Tchau.